Talvez você tenha percebido que desde que seu marido conheceu a outra mulher, ele se tornou uma outra pessoa. Às vezes ele pode te olhar diferente, falar coisas que não falava antes, frequentar lugares que ele não frequentava, deixar de frequentar os lugares que ele frequentava. E no vídeo de hoje eu quero te contar exatamente o que isso acontece e exatamente o que se passa na mente de um homem infiel. Já adianto, não é para passar pano para traição, mas para que você realmente compreenda. Eu me chamo Bruna Nicareta, sou especialista em restauração de casamentos e já ajudei a restaurar mais de 100 famílias. Se você quiser um atendimento individual e personalizado, clica no link que está aqui na descrição. Bom, vamos ao vídeo. Semana passada, eu estava atendendo uma cliente e ela falou assim: Bruna, eu não reconheço mais meu marido. Ele parece que se transformou em outra pessoa. A forma de andar, ele se veste com roupas que ele não se vestia antes. Ele começa a ouvir músicas que ele não ouvia antes. O ciclo de amizade dele mudou completamente. Eu não sei o que está acontecendo. Bom, a infidelidade, eu preciso que você entenda que ela não acontece do nada. Ninguém acorda um belo dia e sai de casa dizendo assim: hoje eu vou trair a minha esposa. Não, isso não acontece. Geralmente, começa com um flerte, ele começa a se enganar, achando que isso não é nada demais, ele começa a mentir para si mesmo. E é justamente por isso que também a traição não tem a ver necessariamente com a outra mulher. Tem a ver com as mentiras que ele conta para si mesmo. E você já vai entender como tudo isso faz sentido. Então ele começa a fugir da pressão, dos problemas, da própria autoimagem que ele tem, de não saber como lidar com os problemas de casa, com os problemas do filho, com os problemas do trabalho. E ele vai começar buscando essa fuga. Só que quando ele volta, quando ele está com a amante, quando ele está com outra mulher, quando ele está flertando, existe ali uma enxurrada de hormônios. Ele se sente um bonzão, um maioral, se sente validado, se sente importante. Quando ele está na rodinha de amigos, ele recebe aplausos. Quando ele está no trabalho, ele é considerado como o melhor da área dele. E quando ele chega em casa, ele é só um marido. Ou então só o marido que não troca lâmpada, só o marido que não conserta as coisas, só o marido que não ajuda com os filhos. Entende? Ele começa a fugir dessa situação. E ele começa a entender que existem dois eles dentro dele. Como se ele tivesse. Deixa eu tentar explicar melhor. Como se ele estivesse criando uma personalidade que não existe. Como se ele estivesse criando uma vida falsa. E ele vai começar a sentir culpa. Só que, para amenizar essa culpa, ele vai começar a trazer justificativas de que o que ele faz não está tão errado assim, de que ele merece ser feliz, entende? E essas justificativas que ele começa a criar é como uma negação de tudo aquilo que ele conhece, de tudo aquilo que ele viveu. E nesse momento, essa vida secundária que ele está levando, e essas justificativas que ele está tomando, começa a criar um rompimento na personalidade dele, tá? Imagina que isso aqui é teu marido. Ele é teu marido inteiro. Quando ele começa a negar o que ele conhece, quando ele começa a negar o casamento, quando ele começa a dizer que ele merece ser feliz, vai havendo um rompimento. Ele vai se rompendo e vai se tornando outra pessoa. E aí é o ponto que você começa a não reconhecer o seu marido, tá? Quanto mais ele se envolve na outra vida, mais essa separação vai acontecendo e mais nítida vai ficando essas diferenças, tá? Ele vai deixando de frequentar, por exemplo, a igreja. Digamos que vocês eram um casal que frequentavam muito a igreja. Todos os domingos estavam lá, participavam de grupos de casal. Só que quando ele começa a ir nesses lugares, ele se dá conta de quão errado ele está e começa a vir a culpa. E o que ele vai querer fazer é fugir de lá. Então ele vai dizer assim: amor, hoje eu não quero ir à missa porque eu tô cansado. Amor, hoje eu não quero ir ao grupo porque eu tenho que entregar aquela demanda do trabalho. Mas, na verdade, tudo isso que ele está fazendo é apenas uma fuga. De forma que essa segunda personalidade, esse segundo eu, começa a existir de forma mais forte dentro dele. Só que esse eu original, que era o teu marido, ele ainda existe, ele ainda está ali.
Só que quanto mais ele chega em casa e existe cobrança e ele vai é, se encontrar com aqueles problemas, mais esse eu aqui, originário, vai deixando de existir e mais essa segunda personalidade, que você não conhece, vai se fortalecendo, tá? Não estou falando aqui que a culpa é sua, que fique bem claro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou retratando a realidade como ela é, tá? Estou retratando a realidade como ela é. Não estou passando pano para traição. Eu estou falando aqui, gente, de um homem que ele é bom, que você conheceu o caráter dele quando você se casou e que por algum momento ele se desviou, tá? Mas eu estou falando daquele homem bom, que não era assim e que se tornou essa pessoa, porque apesar de ser bom, ele era fraco e não conseguiu lidar com as demandas do casamento. Então, o que acontece? Essa personalidade aqui foi sendo deixada de lado. E ele sai de casa e vai viver a vida que ele escolheu. Eu mereço ser feliz. Para ele chegar nesse ponto, ele precisou negar a validade do casamento, ele precisou negar a validade da família, ele precisou colocar suas vontades acima da felicidade dos filhos, ele precisou negar até mesmo a Deus. Porque quando você se casa, um matrimônio religioso, você faz uma aliança com Deus. E ele precisou negar tudo isso. Então, ele foge dessa realidade, vai viver essa vida de fuga, né? Ele vai viver essa vida ilusória. Só que quando ele chega do outro lado, por exemplo, fui morar com outra mulher, ou sair de casa e fui morar sozinho, ele vai perceber que o problema não era necessariamente o antigo casamento, porque todo relacionamento tem problema. Ele vai perceber que o problema é um vazio interno que ele carrega com ele. Porque para onde ele vai, ele tá levando ele, entende? Para onde eu vou, eu tô. É mais ou menos isso. E além disso, aquela mulher, né, a outra mulher, a amante, que antes era a mulher perfeita, que antes era a mulher ideal aos olhos dele, vai começar a apresentar os defeitos. Porque como ele conviveu com você por muito tempo, os defeitos dele ficaram muito evidentes para você e os seus defeitos ficaram muito evidentes para ele. Enquanto que com a outra mulher, por conviver pouco com ela, ele conhecia praticamente só as qualidades dela. Mas quando ele começa a viver essa vida ilusória, ele vai caindo na real e vendo que ele está ao lado de uma mulher real. E que os problemas não necessariamente eram do antigo casamento, mas sim de dores que ele carrega da infância, né, de traumas, de gatilhos. E nesse momento, a mulher do lado de lá começa a encher o saco, né? Começa a perturbar a mente dele. E essa outra personalidade aqui vai enfraquecendo a personalidade que ele criou. E ele começa a olhar para o passado e pensar assim: poxa, o casamento que eu vivia até que não era tão ruim assim. E eu deixei a minha mulher, eu deixei os meus filhos, e com ela eu assumi um compromisso. Com essa daqui, eu não assumi um compromisso, foi só um passatempo. E nesse momento, você se desenvolveu, você melhorou, e ele olha para você e pensa assim: poxa, realmente, essa é a vida que eu sempre quis e que eu neguei, e que eu ignorei, que eu rasguei a minha biografia, que eu fugi, tá? E gente, eu estou falando aqui sobre matrimônio, não é sobre vida de namorada dois, não, tá? Porque eu tô falando aqui é algo muito sério. E nesse momento, é um momento que você estaria pronta para recebê-lo de volta. Porque para ele entender o quão errado foi a traição, ele vai começar a precisar enxergar a verdade, que ele mentiu para si mesmo. Entende? Ele vai precisar cair na real. Porque ele não vai voltar para casa porque você está pedindo. E se isso acontecer, as traições vão voltar a acontecer. Você pode ser a ferramenta que vai auxiliá-lo a entender o quão errado ele estava, sem necessariamente precisar ficar jogando na cara. Consegue entender? De forma amorosa, assim, meu Deus, eu quero levar a minha família para o céu. Eu quero chegar lá com os meus 80 anos e estar ao lado do meu marido e ouvir dele: nossa, ainda bem que você não desistiu de mim. Eu quero chegar daqui 2, 3 anos e ouvir dele: obrigada por não ter desistido de mim. A nossa família faz sentido.
E para isso, você vai precisar ajudá-lo. Você vai precisar descer na lama, pisar na lama e tirar ele de lá. Porque só enxergando essa verdade é que ele vai conseguir se desvincular dessa outra personalidade, tá? Porque para essa outra personalidade deixar de existir, é uma dor de desviver. Dói muito, entende? Dói muito. Assim como doeu para ele largar tudo isso daqui. Não acha que. Não vai achando que não dói. Dói muito. E ele vive esse conflito. Só que assim, gente, ninguém consegue viver em tensão por muito tempo. Ninguém consegue viver. É como se assim, tivesse um anjinho me puxando daqui e um diabinho me puxando daqui. Ninguém consegue viver nessa tensão por muito tempo. Uma hora ele vai ter que se decidir, tá? E não adianta ficar em cima do muro, porque o muro pertence ao diabinho. Uma hora ele vai ter que se decidir. E nesse processo de decisão é que ele rompe. Mas o seu marido ainda está dentro dele. Por mais que ele tenha negado, essa pessoa ainda existe. Essa pessoa ainda está dentro dele. Só que engraçado que eu ouvi de uma cliente exatamente essa frase. Que o marido dela saiu de casa e começou a morar na mesma rua que ela. Alugou uma casa na mesma rua, uma quadra abaixo. E todas as vezes ela ia lá e enchia o saco dele. Ah, por que você não ficou em casa no final de semana? Onde é que você estava? E ele falou para ela exatamente isso. Todas as vezes que você vem e me enche o saco desse jeito, você está me empurrando mais pro lado de lá. E, gente, é isso que acontece. Porque, entenda, pode ser que ele tenha um coração bom. Pode ser que ele tenha uma intenção boa, tá? Digamos assim, poxa, a minha intenção é ser feliz. Tá, é uma intenção boa, concorda comigo? Só que as formas pela qual ele vai buscar essa felicidade são erradas. Então pode ser que esse homem realmente tenha uma intenção boa, mas ele está fraco, ele está inseguro, ele está imaturo. E ele saiu de casa exatamente para fugir dos problemas. Concorda comigo que esse homem não vai voltar para casa se ele perceber que existem mais problemas por ali? Então, bora recapitular aqui para que tudo faça sentido na tua cabeça, tá? Imagina o seguinte, você se casou com um homem bom. Um homem bom, coração bom, mas ele é fraco e imaturo. Os problemas começaram a surgir. Ele começou a querer escapar desses problemas. Ah, e uma saída pro bar com meus amigos não tem nada demais. Ah, e um flerte por mensagem não tem nada demais. Começou com essa fuga. Só que quando ele te vê e quando ele vê as crianças, ele sente culpa por agir assim. E ele começa a racionalizar. Ah, mas é porque isso aqui não tem nada demais. Ah, minha mulher não vai nunca descobrir. Ah, porque as crianças são muito chatas. Ah, é porque a minha mulher nega fazer amor comigo. Ah, é porque eu sou homem e tenho as minhas necessidades. E ele começa a se justificar, começa a racionalizar. Aí ele chega em casa, sente culpa. Fora de casa, ele se sente bonzão. E nessa repetição de ciclo, ele vai se afastando mais de você. O abismo entre vocês vai aumentando, ao ponto que ele se decide pela outra vida. Porque lembra que eu falei? Ninguém consegue viver em tensão por muito tempo. Ele se decide pela outra vida. Mas ao chegar lá nessa outra vida, ele vai perceber que o problema não era necessariamente o casamento. O problema poderia ser ele, muito bem, entende? Ele vai perceber que aquela mulher fantasiosa que ele criou na mente não existe, que ela é uma mulher real, que vai começar a fazer cobrança, que vai ter ciúmes quando ele for na tua casa ver os filhos. E nesse processo, você vai se desenvolvendo, você vai melhorando, você vai começando a trazer ele de volta para perto de você. E só assim, fazendo com que ele enxergue, sem falar necessariamente, tá? Sem jogar na cara, fazendo com que ele enxergue, é que você vai conseguir trazer ele de volta, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo o que você está vivendo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. E se você precisar de um atendimento individual,
clica no link que está aqui na descrição e conversa comigo que eu vou amar te atender, conhecer tua história, te conhecer de perto, te ajudar.